Olá, eu sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Mas vamos para a segunda parte da mensagem que eu preguei em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2 a 17, onde fala a respeito do homem certo para o projeto certo. Davi tinha um projeto nobre, um projeto verdadeiro, um projeto justo, um projeto importante. E, segundo o seu coração, era um projeto o qual Deus se agradaria daquele projeto. E aí Davi, ele externa esse projeto diante do profeta Natã. Natã, profeta, conselheiro do rei, a quem representava ali a voz de Deus. Deus falava aos reis através dos profetas, era a boca de Deus. E aí Natã, ouvindo aquilo, disse: não, esse está certo, o desejo do coração do rei é um desejo bom, e construir um templo para colocar, para agasalhar a arca de Deus, a importância que tem a arca, e a arca era o símbolo da presença de Deus. Então Natã, ele respaldou, ele aprovou aquela ideia, o desejo do coração do rei Davi de construir um templo. Mas só que Deus tem o homem certo para o projeto certo. Deus tem o homem certo, no lugar certo, a pessoa certa, o projeto certo para cada pessoa certa. E Davi não era o homem certo, não era o homem segundo o coração de Deus, para construir o templo de Jerusalém. E é sobre isso que vamos falar, a respeito do homem, desse homem que Deus tinha para construir o templo de Jerusalém. Eu vou ler aqui em Levítico 27, o versículo 33, vou abrir aspas aqui apenas para uma parte desse texto, que diz assim, abro aspas: não se investigará se é bom ou mal. Por que eu estou lendo esse texto? Você vai ler o texto de Levítico 27, esse verso 33 e outros versos a seguir. Você vai ver que não está dentro do contexto do que eu vou falar, dentro do contexto de Salomão, dentro da vida de Salomão. Salomão, o homem certo, o homem escolhido por Deus, o homem ideal para construir o projeto de Deus, aquele projeto que, apesar de tão importante, tão significativo para a nação de Israel, devido à importância também que Davi tinha, que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser Davi o homem ideal, o homem certo para construir o templo, mas Deus disse não. E quando Deus diz não, é não. E aí Natã, após aprovar a ideia de Davi, após respaldar aquele desejo do coração de Davi, que por sinal é um desejo nobre, Natã foi para casa. E lá Deus fala com Natã. E Natã volta imediatamente, chega para Davi e diz: olha Davi, Deus, ele te honrou sobremaneira, você foi um dos homens mais honrados em Israel, ele te tirou de detrás das ovelhas, ele te elevou, ele te encheu de honrarias, ele tornou o seu nome grande, ele fez o teu nome, o nome do rei mais importante de toda a nação israelita, mas tu não é o homem certo para construir esse projeto. E o homem certo para construir o projeto é Salomão. É Salomão o homem certo. Pense você comigo. Salomão teve uma vida, no início quando o templo foi construído, foi o maior sacrifício que já foi apresentado. E Salomão foi um dos homens mais importantes, um dos reis, assim, ele está dentre os reis mais importantes, o homem mais sábio de toda a terra, o homem mais rico, o homem mais exuberante no seu reinado, no seu ministério. Salomão foi um homem que teve 700 princesas e 300 concubinas. Depois Salomão não teve vergonha e também não teve nenhum acanhamento em externar o seu amor, a sua paixão pela Sulamita,
figurando a declaração, figurando a intimidade, figurando o amor de Cristo e a igreja. Para muitos, ali não fala do amor de Cristo para a igreja. Cântico dos Cânticos, que foi escrito por Salomão, foi um dos últimos livros, ou seja, o último livro a entrar para o cânon sagrado, para ser aceito no cânon como sendo um livro de inspiração divina. E ali nós encontramos o Salomão, aquele homem que, apesar de tantas mulheres, mas tinha um coração preso a uma única mulher, a Sulamita. E em se tratando do relacionamento entre Cristo e a igreja noiva de Cristo, é a figura exata da igreja, a Sulamita. Mas voltemos a Salomão, o homem certo para o projeto certo. O profeta Natan vai lá e fala para Davi que o homem certo seria Salomão. E Salomão, ao passar pelas análises, assim como esse texto meu, com certeza, esse texto que eu li está passando por análise daqueles que analisam o texto, a interpretação, e eu creio que chega à seguinte conclusão: essa é uma hermenêutica canhestra, como que lê um texto dentro de um contexto e faz aplicação em outro texto, em um outro assunto. Mas eu quero dizer para você que essa foi a inspiração de Deus ao usar esse texto a respeito do julgamento, a respeito da investigação. Porque é assim que as pessoas veem, é assim que os homens olham e interpretam. Não é a pessoa certa. Nós sabemos que existe até posição de ministério. Ao se analisar, mas não tem o perfil. Não tem o perfil para aquele povo, não tem o perfil para aquela cidade, não tem o perfil para isso, não tem o perfil para aquilo. E o texto fala exatamente disso, a respeito de não se investigará se é bom ou mal. Isso está falando concernente, o texto está num contexto acerca de dízimo. O texto está num contexto acerca de dízimo, e eu estou aplicando aqui a respeito de uma única coisa, a respeito do não investigará. Porque se os homens tivessem o poder de ver o futuro, tivessem o poder de ver adiante, jamais eles teriam aprovado. Até mesmo o profeta Natan teria ficado em dúvida acerca daquela palavra, a respeito daquela palavra profética, daquilo que ele tinha ouvido de Deus a respeito de ser Salomão, o homem certo, o homem escolhido por Deus, o homem que Deus tinha para aquele propósito, o homem de Deus para construir o templo de Jerusalém, o maior templo construído até hoje, o templo histórico que foi construído por Salomão. Mas Salomão foi um homem de muitas mulheres. Salomão foi um homem de muitos amores. Salomão foi um homem de muitas paixões. E Salomão, pasme você, foi até um homem também de muitos deuses. Porque cada rainha, cada mulher que Salomão casava, cada aliança que era feita com povos estranhos, povos de costumes estranhos, de culturas estranhas, de deuses estranhos, essas mulheres vinham na condição de trazer para o palácio os seus deuses, e ali no palácio era levantado os seus altares, ali era levantado os seus altares para a adoração dos seus deuses, com a permissão, é claro, de Salomão. Então, se alguém tivesse o poder de investigar ou de antever o futuro, como que teria acreditado que Salomão foi o homem certo para o projeto certo? Salomão foi o homem certo para o projeto certo, o projeto da construção do templo, onde seria colocado a arca de Deus, símbolo da presença de Deus, símbolo do lugar de adoração. Ali era o lugar de adoração, ali estava a arca, ali se reuniu o povo de Deus,
Ali eles ouviram a voz de Deus. Portanto, todo julgamento temerário, precipitado, ou qualquer análise acerca de quem foi chamado, de quem foi vocacionado, de quem foi colocado em direção de um determinado ministério, de quem ocupou um determinado lugar na história, né, da igreja do Senhor Jesus. Quando a gente examina os anais da história, não foi apenas Salomão que se passasse pelo crivo da nossa investigação, seria considerado inapto, seria considerado mau, seria considerado uma pessoa incapaz de tamanha responsabilidade e de receber tamanha honra. Por isso, tenhamos cuidado com as nossas análises, tenhamos cuidado com as nossas avaliações, tenhamos cuidados com aquilo que a gente pensa, pois toda a análise de Deus, todo julgamento de Deus, toda avaliação de Deus começa lá no íntimo do coração humano, a partir da motivação. É a motivação que aferirá a conclusão de um projeto, daquilo que é construído para Deus, mesmo sendo em nome de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.